Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um culto de oração. Hoje, dia 21 de janeiro de 2026. Glória a Deus por sua vida. Desde já eu peço que você compartilhe esse link com algum familiar, com algum amigo. Vamos compartilhar a palavra de Deus. De repente, você trabalha com alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor, que está passando por um momento de dificuldade, de ansiedade, na sua família, no seu matrimônio, ou até mesmo no seu trabalho. Então, vamos compartilhar, vamos ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém? Olha, eu tenho 3 convites para vocês. E o primeiro é, caso você possa, nesse ano de 2026, venha estar conosco de uma forma presencial nos momentos de oração. Nós temos uma sala de oração que funciona todas as quartas-feiras. Você está assistindo esse culto de oração, é um culto gravado, mas paralelo a essa gravação, nós temos na nossa igreja, de forma presencial, um momento para orarmos juntos, uns com os outros. Neste mesmo horário, às 20 horas, nós temos uma sala de oração. Então se programe para estar conosco de uma forma presencial. Amém? Tenho certeza que você será muito edificado. Amém? O segundo convite é, está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o feriado do nosso retiro de carnaval. Nosso retiro de carnaval, ele acontece no feriado de carnaval e será do dia 14 ao dia 17 de fevereiro. Está muito próximo. Então, corra, faça sua inscrição. Converse com a Deusinha, converse com o Mauro, converse com os outros coordenadores. Tenho certeza que eles irão te atender de uma forma especial, com todo amor, com todo carinho. Amém? O terceiro aviso, o terceiro convite é que você venha, participe da EBD de verão e faça também a sua inscrição para as próximas classes que nós iremos ofertar no ano de 2026. Então, esteja atento, faça a sua inscrição e esteja conosco pela manhã, classe única, aqui no templo. Vamos estudar a palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados. Lembra? Se você acompanhou, capítulo 13 de Marcos, nós falamos um pouco disso. De nós nos debruçarmos na palavra de Deus, vigilantes em oração, em estudo da palavra, para que nós não venhamos estar ansiosos demais com alguns profetas do caos e outras coisas mais. Amém? Vamos orar entregando esse momento ao Senhor, entregando esse culto de oração ao Senhor. Se você puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Pai santo, minha santa doçura, meu santo amor, Deus poderoso, Deus soberano, estamos aqui, Senhor, na Tua igreja, no Teu corpo, casa de oração, casa de ensino, Senhor, para mais uma vez aprender, compreender, refletir, praticar a Tua palavra. Pai, Senhor, que ela encontre lugar em nosso coração, que nós possamos estar sensíveis, sim, Senhor, que nós possamos estar sensíveis ao Teu Santo Espírito, nós possamos ouvir a Tua palavra de uma forma atenta, compreendê-la, Senhor, ajude-nos, Senhor, essa é a minha oração, nesse dia tão precioso, tão abençoado, que o Senhor preparou para nós, dia 21 de janeiro de 2026. Ajuda-nos, Senhor. Assim entregamos esse momento, esse culto, consagramos a Ti, Senhor. E oramos, crendo que Tu já está trabalhando ao nosso favor.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Espero que você tenha observado, tenha assistido e tenha acompanhado não somente o nosso culto passado, mas caso você não tenha acompanhado, volte, busque no nosso canal no YouTube, TV IBCT, e busque assistir às outras ministrações, para que você cada vez mais seja instrumentalizado, seja nutrido com a palavra de Deus. Semana passada, nós estudamos acerca do capítulo 13. Como sempre nós estamos falando e agradecendo essa parceria que nós temos ter a oportunidade de ter com a Agência de Missões Fé Vem Pelo Ouvir, e estamos muito gratos pela vida do nosso irmão Rodrigo Tinoco, por toda a sua família que tem nos ajudado. Então, de uma forma atenta, de uma forma alerta, de uma forma bem atenta, essa é a palavra, atenta, nós vamos ouvir esse capítulo tão importante, tão precioso, que se encontra em Marcos, capítulo 14. Ouçamos atentamente Marcos 14. Marcos, capítulo 14. O plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e, quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12,
o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. A ceia do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo. Não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus, seguido por um jovem. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do Sinédrio.
E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Ouviu? Conseguiu ouvir atentamente? Caso você tenha ficado disperso por algum momento, por alguma circunstância na sua casa, não sei aonde você está nesse momento, posteriormente você volte e escute atentamente novamente esse capítulo, tá bom? Marcos 14, nós estamos usando o nosso roteiro de PGM, da rede adulta, e para trazer para os irmãos de uma forma bem simples, bem sucinta, o resumo desse capítulo 14, nosso pastor Mateus traz esse resumo de uma forma bem precisa, e eu quero compartilhar com vocês. Marcos 14 nos conduz a um momento decisivo da missão de Jesus. Logo no início, lemos sobre uma mulher que unge Jesus com um perfume precioso. Seu gesto é sincero, profundo e cheio de significado. Ela reconhece o valor de Jesus e o honra com o melhor que possui. Esse episódio nos ensina que adorar é expressar amor de forma concreta e consciente, reconhecendo quem Ele é. Na sequência, encontramos a última ceia. Depois disso, Jesus vai ao Getsêmani. Ali, Ele ora diante do sofrimento que se aproxima. Posteriormente, Jesus é abordado, preso e levado para interrogatórios. Este é o resumo
de Marcos, capítulo 14. E eu quero trazer para os irmãos algo que falou muito ao meu coração, que está no início desse capítulo precioso. Quero compartilhar com vocês o versículo que o Espírito Santo falou no meu coração. De repente você escutou, de repente você leu, e Jesus falou com você um outro versículo. E glória a Deus por isso, mas eu quero trazer o que Jesus tem falado comigo a esse respeito. Marcos 14, verso 3, diz o seguinte: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Glória a Deus. Este acontecimento se deu 6 dias antes da Páscoa, ou seja, na sexta-feira anterior da entrada triunfal de Jesus. A introduzir essa história no meio dos seus relatos sobre a conspiração para prender Jesus, nem Mateus nem Marcos dizem o nome da mulher. Nem Mateus nem Marcos diz o nome dessa mulher. Mas é interessante que Jesus diz, que em João diz o nome dessa mulher. O nome dessa mulher é Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro. Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos, todas elas aos pés de Jesus. Em Lucas 10, João 11 e João 12. Maria desfrutava de uma comunhão íntima com o Senhor, ao assentar-se a seus pés e ouvir sua palavra, sendo um excelente exemplo para nós. Maria expressou seu amor por Cristo, pois estava prestes a morrer na cruz por ela. Nós sabemos que esse óleo, o óleo de nardo, esse bálsamo, era importado da Índia. E um jarro custava o equivalente ao salário de um ano inteiro de um trabalhador. Maria presenteou com generosidade e amor o nosso Salvador Jesus. Não se envergonhou de demonstrar seu amor por Cristo abertamente. Glória a Deus por isso. O seu ato de adoração teve 3 consequências. E aqui eu quero ser muito breve nessa noite. O seu ato de adoração. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Essa mulher adorou o Senhor num momento muito especial. Alguns dos discípulos não entenderam essa adoração. Questionaram a postura, a ação de Maria. Mas Jesus os repreendeu. Que maravilha, meus irmãos. Uma adoração de Jesus, uma adoração para aquele que é digno de toda honra e toda glória, não deve ser parada. E Jesus fez com que ela pudesse adorá-lo de fato. Mas quais são as 3 consequências? Em primeiro lugar, a casa se encheu da fragrância maravilhosa do bálsamo. Há sempre uma fragrância espiritual no lar onde Jesus Cristo é amado e adorado. Há sempre uma fragrância espiritual onde Jesus Cristo é amado e adorado. Nós, como filhos de Deus, como os discípulos fiéis de Jesus, nós temos que adorá-lo, como essa mulher fez, sem medir esforços, sem medir as consequências. É claro que muitas pessoas vão olhar para a nossa vida, para a nossa entrega, para a nossa devoção, para a nossa oração, e irá questionar: para que ir à igreja domingo a domingo? Ensaio, terça-feira, curso de mulher única, para que isso? Saída na madrugada,
Muitas atividades nós temos na igreja, de fato, mas todas são para adorar a Deus. Todas são para que nós possamos ter a oportunidade de ser instrumentos de Deus. E essa mulher estava sendo questionada. Essa mulher estava exalando o bom perfume de Cristo. E eu pergunto para você, você está exalando o bom perfume de Cristo? O bom ensinamento, o ensinamento eterno, o ensinamento amoroso que Jesus compartilhou conosco e quer que nós sejamos exemplo, quer que nós também tenhamos boas obras. Jesus quer que nós sejamos um bom aroma diante de Deus. E para que isso aconteça, nós devemos adorá-lo sem medidas. E de fato nós adoramos. Nós entregamos o nosso melhor para Ele. Para quem lidera o PGM, para quem lidera o ministério, sabe que muitas das vezes nós temos que abdicar do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros e de demais outras coisas, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer Jesus e que nós também possamos conhecer Jesus e que uma vez conhecendo nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Em segundo lugar, nós entendemos que uma das consequências é que Judas, ali no texto, e os discípulos criticaram Maria por desperdiçar dinheiro. Foi um pouco do que eu acabei de falar. Quando você está disposto a adorar verdadeiramente a Deus, sem medidas, de uma forma radical, você irá encontrar oposição. Você irá encontrar críticas ferrenhas. Meus irmãos, nós não podemos parar com essas críticas, com esses dardos inflamados do inimigo, com pessoas que não adoram verdadeiramente o Senhor e questionam a nossa postura enquanto cristãos, enquanto discípulos. Nós sempre iremos ter no nosso meio esse tipo de pessoa. No meio das ovelhas existem bodes. Jesus ensina isso também. Mas quem irá separar as ovelhas dos bodes não será eu e nem você. Diante disso nós temos que orar. Diante disso, diante do meio das críticas, das perseguições, das oposições, nós temos que orar. E olhar para Jesus, continuar perseverando e adorando Ele com todo o nosso ser. Em terceiro lugar, Jesus elogia Maria e aceitou o seu presente generoso. Nós vemos que Ele aceitou esse presente maravilhoso de Maria, porque Jesus conhecia o coração de Judas e sabia o que havia levado os outros discípulos a seguir o seu péssimo exemplo. Também conhecia o coração de Maria e não hesitou em defendê-la. Não importa o que os outros digam sobre nossa adoração e serviço, o importante é agradar o Senhor. O fato dos outros não entenderem e nos criticarem não deve nos impedir de demonstrar o nosso amor por Cristo. Nossa preocupação deve ser somente com a aprovação dEle. Temos que nos ater somente com a aprovação do nosso Senhor. Os questionamentos irão acontecer dentro e fora do nosso lar. Questionamentos acerca do nosso serviço, do ministério, da atividade que a gente desempenha na igreja, da adoração, da sua oferta que você faz com generosidade, do seu dízimo. Muitas são as críticas
mas não olhe para elas. Mantenha o foco, mantenha o olhar fito em Jesus Cristo e busque agradar a Ele, não ao homem. Paulo nos ensina isso. Devemos aprender. Nós não estamos aqui para agradar homens, senão nós não seríamos servos de Cristo, discípulos do nosso Senhor. Estamos aqui para agradar tão somente o Salvador e Redentor de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que este ano de 2026 você possa se entregar mais e mais na obra do Senhor. Que seja um ano de serviço, um ano de adoração, um ano de entrega sem reservas. Um ano que você possa experimentar da boa e poderosa mão do Senhor. Como nós já dissemos, esse ano é um ano da perseverança. Que você possa ser uma pessoa perseverante neste ano que Deus já preparou para você. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, no meu coração, em nossos corações. Essa é a minha oração. Amém? Olá novamente, meus irmãos. Agora nós vamos para mais um momento especial, um momento de oração, um momento de intercessão pelos nossos motivos pessoais, pelos nossos motivos enquanto comunidade, enquanto igreja. E eu peço que você, que está acompanhando esse culto de oração pelo nosso canal, TV IBCT, coloque aqui no chat seu motivo de oração. Iremos encaminhá-lo para o nosso ministério de oração. Tenho certeza que os nossos irmãos irão orar por você, por esse motivo, de uma forma fervorosa, de uma forma amorosa. Coloque aqui, não fique com vergonha. Vamos orar juntos. Amém? Antes de orarmos, eu quero deixar um aviso muito importante para vocês e também pedir oração a respeito disso. Nosso pastor Mateus e sua família, família pastoral, e alguns outros irmãos aqui de nossa igreja estão participando da 105ª Assembleia da Convenção Batista, lá em Salvador. Estão na Semana Batista. Eu peço que vocês estejam orando pela vida do nosso pastor, nossa ministra de música, seus familiares, tá bom? Eles estão lá representando a nossa igreja, estão a serviço. Posteriormente, nosso pastor irá tirar um momento de gozo de férias. Nós iremos permanecer em oração pela vida, pelo ministério dele. Amém? Meus queridos, se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Deus celestial. Obrigado, Pai eterno, porque mais uma vez Tu nos deste oportunidade, como igreja, como servos, como os Teus filhos, de nos achegarmos a Ti, de buscarmos a Tua face em oração. Pai, hoje dia 21 de janeiro de 2026, rogamos mais uma vez que neste ano, Senhor, nós possamos adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Assim como Maria, Senhor, sim, meu Pai, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, o adorou sem reservas, sem medidas, não olhando para o tempo, não olhando para recursos financeiros, não olhando para bens materiais. Que este ano de 2026, Senhor, nossa postura, o nosso caráter, a nossa entrega enquanto cristãos, possa seguir o exemplo dessa mulher, meu Pai. Possamos adorá-lo, Senhor. Sabendo que muitas pessoas irão, Senhor, nos criticar a respeito do nosso serviço, da nossa entrega, das atividades que nós temos dentro e fora da igreja.
do amor que nós temos por Ti, da oração que nós prestamos a Ti. Sim, Senhor, da adoração que nós prestamos somente a Ti, porque só Tu, Senhor, é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, Senhor, nos dê temperança, domínio próprio para lidar com essas pessoas. Que as virtudes do reino, que o fruto do Teu Espírito, que as bem-aventuranças, Senhor, estejam enraizadas, meu Pai, em nossa alma, em nosso coração, na nossa mente, para lidar, Senhor, com toda e qualquer afronta e oposição. Que nós possamos orar, Senhor, pelos nossos inimigos, orar pelas pessoas que ainda carecem da Tua glória, para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem verdadeiramente. E que uma vez, Senhor, essas pessoas vendo, Senhor, a nossa adoração, elas possam glorificar o Teu santo nome, entregar as suas vidas a Ti. Pai, Senhor, que nós possamos ser instrumentos de cura e transformação neste ano de 2026. Pai, Senhor, de uma forma especial, nós rogamos a Ti, nós suplicamos a Ti, Senhor, para que o nosso pastor Mateus Guerra, sua esposa, nossa ministra de música, Glaucilene, e todos os demais irmãos que estão nessa Semana Batista, já estão lá, Senhor, sendo instrumentalizados, já estão, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, ouvindo testemunhos, ouvindo relatórios, tendo momentos de comunhão, Senhor, com outros irmãos batistas, Senhor, ao redor desse Brasil e quiçá do mundo, Senhor. Pai, Senhor, que seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento espiritual, um renovo, Senhor. Guarde, Senhor, a vida deles. Da mesma forma que eles foram em segurança, eles possam voltar em segurança. Que eles possam, Senhor, também, essa família pastoral, meu Pai, ter um momento de férias muito abençoado. E que mesmo no diante desse momento de férias, eles possam estar vigilantes. Eles possam ainda mais Te adorar em gratidão ao Teu santo nome. Em gratidão a essa oportunidade que eles estão tendo de como família, Senhor, juntos, gozarem, Senhor, dessa férias. Pai, Senhor, nós amamos essa família. Os guardem, Senhor, de todo mal, das astutas ciladas do inimigo. Que eles possam voltar renovados, cheios de alegria e ânimo. Que seja um ano, Senhor, realmente perseverante. Um ano onde a perseverança irá tomar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pés, os nossos braços, todo o nosso ser. Sim, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, de triunfo em triunfo, de perseverança a perseverança, adorá-lo. Porque só Tu é digno. Torno a dizer, torno a ratificar, torno a clamar a Ti, Senhor. Só Tu é digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Que Tu encontre em nós, Senhor, a verdadeira adoração e que ela possa exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. Sim, meu Pai. Pai, obrigado por esse dia abençoado. Peço que o Senhor, meu Pai, esteja conosco nas celebrações deste domingo, que Tu esteja conosco no restante desses dias. Pai, Senhor, ajude-nos, que estejamos atentos, Senhor, ao mover do Teu Santo Espírito, dentro e fora da igreja. Assim oramos no nome santo, bendito e precioso do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que você tenha um restante de semana abençoado. E se Deus permitir, esteja conosco. A nossa
EBD de verão, às 9 horas. Na nossa celebração matutina, às 10h30. Na nossa celebração noturna, às 18 horas. Não esqueça de orar por nossa família pastoral. Família do pastor Mateus Guerra, irmã Glaucilene, de todos os seus filhos, Marquinhos. Ore também, Senhor, pelo Mateus, pela Manu, pela Gabi, pelos seus avós. Ore por toda essa família, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ter dias preciosos na presença do Senhor. E se Deus permitir, nós possamos nos encontrar neste próximo domingo, para que juntos nós possamos adorá-lo. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus.